Olá pessoal, aqui é a Carol do blog Reparável e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Reboot, o livro que saiu recentemente pela Galera Record da autora Amy Tintera. A Reboot é uma distopia e desde que eu soube do lançamento dela que eu fiquei empolgada pra ler. Vocês sabem que quando o negócio é distopia, que tá lançando, eu já fico naquela neura pra poder acompanhar. É meu gênero predileto, então assim, saiu algum, me interessei pela sinopse, eu já corro pra ler. E eu consegui ler ele no Kindle. Então qual é a ideia de Reboot? Reboot é um mundo distópico. Aconteceu uma doença chamada KDH, se eu não me engano, eu acho que a siglazinha é algo assim. E esse vírus, ele saiu devastando assim o mundo, pelo que se sabe. A história se passa ali no Texas e você sabe o que aconteceu ali. Você não sabe se isso realmente foi uma coisa mundial, mas você sabe que ali aconteceu isso. E o que acontece com esse vírus? As pessoas morrem e algumas morrem e voltam à vida. E o tempo que você passa entre você morrer e você voltar à vida é o tempo de reiniciar, né? Que eles chamam de o reiniciamento da vida da pessoa. E quanto maior esse tempo, maior você se afasta da sua humanidade. Então, se você passa, sei lá, tipo 20 minutos entre morrer e ressuscitar, né? Ressuscitar, eles chamam de reiniciar, mas eu vou chamar ressuscitar para vocês entenderem qual é a ideia. Você tá mais próximo ali à sua humanidade. E a protagonista da história, que é a Rain, ela passou 178 minutos para poder voltar. Então, foi a pessoa que mais demorou para poder voltar. O que são coisas interessantes assim sobre essa história. Cada vez que uma pessoa se reinicia, que ela volta à vida, ela é chamada de Reboot. E aí existe uma corporação ali que tem um nomezinho. É uma corporação de repovoamento e avanço humano, que eles chamam de CRA. E essa corporação, ela coordena esses Reboots. Eles começaram a usar os Reboots para poder como uma força policial ali dentro daquela sociedade, porque os humanos não estavam conseguindo se adaptar aos Reboots. É muito estranho, de fato, você imaginar assim, você perde uma pessoa e daqui a pouco ela volta reiniciada com um pingo de humanidade, né? Dependendo do tempo que você passou ali entre morte e vida. E todo Reboot ele tem as características diferenciadas em relação a resistência, força, até a fome em si, sabe, assim, tipo, a quantidade de comida que você precisa, o tempo que você consegue passar correndo, que você consegue passar sem comida. Então, assim, são pessoas diferenciadas. A cor dos olhos muda, a pele muda, a pessoa meio que se torna outra ali nesse processo. E aí os humanos começaram a não gostar dessa aproximação, e daí essa corporação, que é a CRA, começou a usar os Reboots como uma força policial. E eles têm uns prédios na cidade, né, centros, onde eles ficam com esse pessoal, eles passam por um treinamento, eles vivem lá, eles moram juntos, e quando precisa fazer algum exercício, alguma atividade para essa força policial, eles saem em grupos para poder realizar essas atividades. A Rain, né, como eu disse, ela é uma 178, foi a pessoa que mais demorou, assim, pra voltar à vida. Então a humanidade da Rain é quase nula, assim, essa questão como é que eu posso dizer, da delicadeza do ser humano, ela não tem. Ela é uma soldada, ela tá ali pra cumprir o dever dela e pronto. E aí nessa corporação, nesse lugar onde ela vive, né, eles são divididos muito assim, os menos 60 minutos pra voltar e os mais 60. Ela, como é a maior, ela é um dos mais 60, e eles se sentam bem afastados assim, porque como as outras pessoas conseguem ter contato social, conversar e tal, e ela não sente necessidade, ela fica bem afastada dessas pessoas. E quanto mais você tem assim de tempo, né, para poder voltar, você tem uma chance de se tornar treinador assim dos Reboots novos que estão chegando. Chance não, no caso da Rain, como ela é maior, ela tá entre uma das treinadoras. E existem vários outros da mesma tipo assim dela, tipo 125 minutos, 150 minutos, que voltam ali que estão ali pra treinar os mais novos que estão chegando. E uma dessas pessoas que chegam nessa corporação é o Callum, que ele é um 22, assim, acho que é o menor número, se eu não me engano, é o menor número da corporação lá. E todo mundo tira onda, todo mundo ri dele, porque 22 minutos não é nada, é um sopro, assim, entre morrer e voltar à vida. E ele realmente é muito humano. E a Rain, ela tem a chance, por ser de número mais alto, de escolher a pessoa que ela quiser para treinar dos que estão chegando. Então, normalmente ela escolhe os números mais altos, que é o mais próximo a ela em questão de afinidade. E ela acaba escolhendo o Callum pelo diferencial. Ele tem umas
peculiaridades assim, incríveis dentro da história. Ele é muito atrevido, sabe? Então assim, ninguém senta na mesa dos mais de 120. O Callum senta. Então, assim, ele quebra muito as regras. Ela é a primeira vez que a Rain percebe que não existem tantas regras. Eles colocaram para eles mesmos regras que não existiam, que não tinham necessidade. E os próprios Rebolts colocaram. Então o Callum faz ela perceber que essas regras na verdade não existem. E é o Callum que faz ela perceber que essa humanidade, na verdade, ela não é totalmente ausente dos Rebolts, que eles têm pontos humanos de fato. Então assim, foi um livro que eu vi alguns pontos falhos, mas assim, os pontos falhos eram minúscula dentro da trama, sabe? É um livro curto, um livro pequeno. E pra mim a questão do ponto fraco assim da história foi que essa falta de humanidade, na verdade, que ela achou que os personagens dela tinham, não tem. Sabe como é que é? Tudo bem, a história começa com a Rain ali numa certa frieza e tal, mas essa frieza é muito passageira, gente. E você percebe assim que tem alguns momentos que você, mas a menina tá sendo um pouco humana aqui, sabe? Ela tá sentindo alguma coisa aqui. A autora não conseguiu fazer com que de fato o personagem não tivesse sentimento nenhum. Ela tem, mesmo que seja contrariedade, raiva, pena. Você percebe desde o início da história que ela tem pequenos picos de algum sentimento, sabe? Então talvez essa seja a proposta do autor, mostrar para o leitor que ela tem, mesmo que ela não perceba que ela tem, mas que ela tem um pouco dessa humanidade, ou foi alguma falha ali porque ela não conseguiu desenvolver um personagem realmente sem sentimentos. E aí quando o Callum aparece, ela percebe, tem essa história do romancezinho, né, uma coisa bem leve assim, gente, sabe, mas assim, existe essa história do romancezinho e você percebe que ela é afetada por ele desde o princípio, pelo jeito dele diferente desde o princípio. Então assim, não é que ela não sente, ela acha que não sente, ela tenta convencer ela mesma de que ela não sente nada. E aí com o Callum, que é esse espírito vivo assim dentro da corporação, ela começa a perceber que não era bem assim, que ela não era tão fria quanto ela pensava, por ter matado tanta gente, por ter passado por tudo que ela passou, pelo vírus, o mundo, destruição e tal. Então, é um bom livro. Eu, de fato, gostei extremamente por ser um livro curto, é um livro rápido, é um livro que ela insere todos os elementos distópicos ali, ela explica muito bem a sociedade deles, né, o que aconteceu com esse vírus, como essa corporação reage com eles, como os humanos reagem com eles, como eles reagem com os humanos, o que eles pensam, o que eles não pensam, o que eles sentem, o que eles não sentem. Até quando ela está narrando, você conhece a história pelo ponto de vista da Rain, mas você percebe nitidamente o que está passando na cabeça do Callum, de uma amiga dela, de qualquer outra pessoa com quem ela esteja interagindo em cena. Então, assim, a autora traz muitos pontos num livro muito curto e que ela conseguiu resolver muito bem. Eu achei fantástico. A ideia que ela teve, essa coisa da... não sei falar essa palavra sem errar, mas essa coisa do reiniciar da vida é muito interessante dentro da história. É uma ficção científica beira / distopia ali no meio, sabe? E que super funcionou na minha cabeça. Pela agilidade, porque ela não passou muitas páginas desenvolvendo coisas sem sentido. Em algum ponto da história eu achei que lembrava muito Legend ali, sabe? A série de Legend, que ela tem uma velocidade bacana, que a protagonista também ela tem uma estranheza, assim, uma coisa um pouco mais fria, sabe? Que a Rain também tem. Só que diferente da June de Legend, que a gente demora muito mais pra ver a June soltar um pouco do emocional dela, a Rain começa a soltar muito mais rápido por conta do Callum, por conta desse relacionamento que eles desenvolvem ali no meio da história. Eles começam a perceber que dentro dessa corporação tem muita coisa errada, e é o Callum que começa, na verdade, a fazer com que ela se toque que tem alguma coisa de errada no meio da corporação, que tem alguma coisa que tá estranho ali, que precisa ser resolvida. E o final do livro é incrível, assim, como a autora vai levando até os momentos finais, assim, é um livro que vai ficar muito bom na tela de cinema. Ele foi comprado pela Fox para fazer filme, eu espero que façam, porque ele realmente tem uma agilidade interessante para enredo de filme. Eu acho que essa é uma distopia que funciona bacana no cinema em termos de velocidade. E aí tem essa situação ali no final, só que eu me incomodei com algo no final dessa história, que assim... A autora, ela dá aquele final e você... É uma autora que dá muita reviravolta, então quando você acha que é uma coisa, é outra.
Então você vai ali pra aquele final, você tá vendo, tá na velocidade, então você acha que vai acontecer alguma coisa. Não, tem que acontecer alguma coisa pra brecar, tá tudo muito bom, tá tudo muito certo, não pode ser assim. E quando termina o livro, realmente ela não faz alguma brecagem ali, sabe? Ela não dá uma brecada. Tinha que ter alguma coisa ali pra dizer, caraca, velho, entendeu? Deixar o leitor desesperado pelo próximo. Não que eu não esteja desesperado pelo próximo, eu estou, mas eu acho que ela deveria ter colocado uma quebra ali naquele finzinho e ela não colocou. Ela colocou, eu acho que subjetivamente, eu acho que uma coisa ou outra ali que ela disse não era verdade. Mas a gente vai esperando que alguma coisa dê errado ali no finzinho e não dá. E você fica, me deixa que acontecer alguma coisa, porque o livro tem muita tragédia pra chegar no final e ficar assim. Então, assim, é um livro que eu tô muito desesperada pela continuação, não tanto como eu queria estar, acreditem se quiser, eu queria estar mais desesperada se ela tivesse dado uma quebra melhor ali naquele final. E o próximo livro, se não me engano, é Rebels, que seja, acho que Rebeldes, e que sempre tem, né, um grupo de rebeldes e tal e tal. Então, eu achei um livro muito bom, muito bem desenvolvido. Talvez esse relacionamento do Callum e da Rain tenha acontecido um pouco rápido ali no meio da história, não em relação dele pra ela, mas de ela pra ele, pela frieza que a autora faz acreditar que ela tenha. Mesmo que ela não tenha essa frieza, eu acho que o tipo de relacionamento da June com o Day, de Legend, ele é mais crível em relação a isso, entendeu? E no caso de Reboot aqui não ficou tanto. Mas assim, eu super amei a história. Pra quem gosta de distopia, eu recomendo mesmo. É um livro rápido, é um livro que tem suas falhas, como qualquer livro que você for ler, mas que são falhas muito leves ali dentro da proposta da autora. A proposta dela é boa, ela tem uma escrita boa, ela tem uma agilidade escrevendo, ela criou personagens muito bacanas. A Rain é muito, muito interessante, protagonista de distópicos, né? E deixou uma coisa ali pra continuação que você vai querer saber. Não porque ela deixou um final desesperador, não existe esse final desesperador, mas porque você sabe que as coisas que ela contou ali no final podem não ser verdade. Então tô muito ansiosa pro Rebels e eu espero que a galera lance. Eu queria ainda esse ano, mas até ano que vem pra mim tava bom. Então recomendo de verdade. Se vocês quiserem dar uma lidinha, Reboot, leiam e depois venham me contar o que foi que vocês acharam, tá? Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Beijos, até a próxima.